Hoje, a gente recebe aqui uma convidada que está à frente de uma solução que toca num tema super importante: a segurança de mulheres em relação a relacionamentos e encontros. A gente está aqui com a Sabrine, CEO da Plink, né, uma empresa nova no mercado que está mudando a forma de como as mulheres garantem, né, a sua segurança na hora de conhecer alguém novo. Então, Sabrine, se puder agora se apresentar um pouco e contar pra gente como tem sido esse processo desde criar essa empresa nova, né, e como tem sido o teu papel no meio disso tudo. Então, oi, gente. Primeiro, obrigada, Fernando e o pessoal da Judite por me chamar aqui. Bom, a Plink nasceu fazem exatamente. A gente está chegando agora nos nossos primeiros 100 dias, então é uma startup super recente. Basicamente, eu vi uma reportagem de uma moça que morreu esfaqueada pelo namorado que tinha antecedentes criminais e ela não sabia. E me chamou muita atenção porque ela mandou um áudio para uma amiga dela falando assim: Meu, eu não sabia, não tinha como eu saber. Se eu soubesse, eu nunca teria me relacionado com ele. Daí eu falei: Caramba, mulheres morrem no Brasil por falta de informação. E foi aí que eu comecei a estudar todo o processo para desenvolver a Plink, que é a plataforma que a gente tem hoje. Então, hoje a gente faz verificação de antecedentes criminais para mulheres. Obviamente, qualquer pessoa pode usar, mas o nosso direcionamento de comunicação como empresa é para mulheres. E desde então tem sido uma jornada muito intensa. A gente já está chegando aí nas 15 mil usuários. Nossa expectativa é que dentro da plataforma ainda dessa versão da plataforma, a gente chegue em 30, 40 mil usuários. Depois vai vir o aplicativo que vai vir com muitas coisas também para a gente conseguir cumprir com a nossa missão, que é fazer o ciclo completo de segurança para mulher. Não só para relacionamento, mas como eu digo, para relações. Então, assim, quem que é o teu médico? Quem que é o professor da tua filha? Quem são as pessoas com que você se relaciona? E é esse problema grande que a gente tá trabalhando para resolver. Nossa, parabéns, né, uma solução incrível, ainda mais pelo resultado, em menos de 100 dias, tá alcançando 15 mil usuárias já, né, ativas. Sim. E nesse início, qual que foi o maior desafio para ti? Porque, geralmente, nesse início de empresa, tudo é mais complicado, né, mais complexo, tudo, Uhum. mas acho que vocês já conseguiram muito nesse curto período de tempo. Então, qual que seria a maior dor que vocês tiveram para conseguir alcançar já o que vocês, esse momento de vocês? Olha, o maior desafio foi porque eu e o meu sócio, o Felipe, que nós construímos a Plink, nem eu e nem eles nós somos programadores, então a gente teve que entender o mínimo de programação para conseguir desenvolver a plataforma. E depois, quando a gente fala de desenvolver, quando você está desenvolvendo um produto, tem coisa que você acha que vai ser problema e não vai ser, e depois você descobre problemas maiores. Então, eu acho que o nosso maior problema foi nesse ponto de tecnologia, assim, da gente conseguir fazer o que a gente queria e conseguir fazer com qualidade, que eu acho que é o mais difícil. Então, criar qualquer coisa é fácil, criar uma coisa verdadeiramente boa, que as pessoas consigam usar, que as pessoas consigam ter resultado é o mais difícil. Isso a gente conseguiu, mas foi bem difícil, assim. Eu brinco que TypeScript me deu meu primeiro cabelo branco antes dos 30 anos, então não foi fácil, mas a gente conseguiu e é o que é a plataforma que a gente tem na hora até hoje. Ah, legal. E como que foi esse processo? Vocês contrataram uma software house, foi interno, aprenderam a fazer do A zero? gente aprendeu a fazer do zero, então eu comecei, tanto eu quanto o meu sócio, a gente vem de uma experiência de growth, então tanto eu quanto ele, a gente tem passagens por empresas bem grandes, startups, tecnologia, etc, de growth. A gente sempre trabalhou com growth em larga escala, então eu já tinha, tanto eu quanto ele, a gente já tinha uma noção muito boa de produto. Ele é muito voltado para automação e eu muito voltado para o desenvolvimento e venda do produto. E daí nisso eu comecei a brincar com o Lovable, comecei a testar, comecei a brincar, e daí ali a gente fez a plataforma, ela é feita basicamente toda no Lovable, junto com algumas coisas de back-end que a gente fez na mão, mas foi literalmente eu, ele e as inteligências artificiais. Ah, então vocês nasceram na era da AI e ainda conseguiram utilizar ela a favor de vocês nesse processo, de Sim, verdade, né? Acho que é exatamente. um daqueles exemplos, realmente, uma empresa que conseguiu substituir uma equipe inteira, às vezes, por AI. Exatamente. E vários programadores, assim, depois que a gente começou a aparecer e começou a ter repercussão, eu vi de vários programadores falando assim: "Caramba, isso é muito genial, porque, tipo, é muito simples e você, sem saber programação, foi lá e fez isso". Eu falo: "É, então, é porque eu fiz". Parabéns. Legal. Ah, eu acho que esse mundo dos relacionamentos, né, em si, ele mudou muito nos últimos 15 anos dessa era dos aplicativos de namoro. Sim. Né. Como tu enxerga que isso tem aumentado o risco ou mudado as formas, né, que podem afetar uma mulher nisso? Isso fez aumentar os níveis de violência ou não? Tem alguma informação? Olha, eu acho que o risco, ele sempre existiu. É óbvio que quando você usa um aplicativo, você tá exposta a pessoas que você não tem o mínimo de validação social, é diferente de você conhecer um amigo de uma amiga, etc. Então, é óbvio que o aplicativo traz essa camada de, tipo, te expõe em lugares que você não estaria, para pessoas que você não conheceria. Eu não vejo que a violência em si e todo o contexto aumentou por causa disso, mas eu vejo que tem um papel também.
Então, tanto que muito do que a gente bate não é só relacionamentos, tipo, para mulheres que usam aplicativo, etc, para qualquer relacionamento. Então, eu vou dar um exemplo. A minha amiga, ela conheceu um cara na academia, ali, amigo dos amigos da academia, e todo mundo, não, você tem que sair com ele é um cara super legal. E ela falou, não, eu não saio com ninguém sem olhar na Plink antes. E a gente pesquisou ele na Plink e ele tinha 3 postagens de violência doméstica, corrupção, tráfico de drogas, ele tinha, tipo, uns 8 boletins de ocorrência no nome dele. E ela conheceu ele na academia. Então, o perigo ele tá em todo lugar. Só que, óbvio, os aplicativos te expõem em lugares que você não consegue ter o mínimo de validação social. Mas esse exemplo é mesmo com validação social, ou seja, os amigos falando, meu, ele é super legal, ele não sei o quê, o cara é red flag. E como que hoje vocês transformam essa preocupação realmente no benefício para a usuária? Pensando na usuária final da Plink. Uhum. Que ela precisa ter de informação? Como que ela utiliza a ferramenta? Ela vai pôr ali o nome dele, precisa do CPF? Então, boa, hoje a gente tem 2 motores de busca dentro da plataforma. Então, a gente tem nome completo, telefone e data de nascimento, que é o nosso motor 1. E a gente tem o nosso motor 2, que é o CPF. Então, se você tiver só o CPF, você pode pesquisar. Se você tiver o nome completo, telefone, você pode pesquisar. A data de nascimento não é obrigatória, mas só com nome e telefone você já consegue ter essa visão dos antecedentes criminais completos dentro da plataforma. Perfeito. E os dados que vocês entregam hoje, né? São os antecedentes, no sentido, processo? Que tipo de coisa vocês estão usando já? Então, hoje a gente tá entregando processos criminais, agora que a gente migrou pra Judite, a gente vai colocar mais coisas dentro da nossa pesquisa, graças a Deus, que eu já queria fazer isso há um tempo. Mas no momento a gente tá com processos criminais, a gente entrega nome da mãe parcial, CPF parcial para tratamento de homônimo, que isso é muito importante. A gente entrega também signo chinês, data de aniversário e estado civil, se a gente acha, porque nem sempre a gente acha. Legal. E o que fez, quanto agora que vocês estão migrando para a Judite? Aham. O que fez vocês escolherem a Judite nesse processo? A gente já queria, quando a gente começou a plataforma, a gente tinha um fornecedor ok, mas a gente começou a ver problemas, a gente começou a entender onde estavam esses problemas. E eu falei, caramba, a gente quer mudar. E a gente ficou pensando nesse processo, tá? Quais que são os principais pontos que a gente busca? Então, primeiramente, um bom suporte. Então, a gente não tem um bom suporte, não tinha um bom suporte no fornecedor que a gente tinha. E a gente ficou, caramba, tá, a gente tá com problema, precisa resolver, não tem como resolver. Então, a gente queria um bom suporte, a gente queria principalmente dados de qualidade. Então, foram os 2 principais pontos que a gente analisou. Obviamente, um custo que faz sentido e também uma visão de parceria. Então, foi tudo isso que a gente falou, caramba, faz sentido. Legal, acho que esse é um ponto que a gente sempre bate muito na Judite, que é o acompanhamento do sucesso do cliente, né? A gente não tem só aquele suporte via e-mail, né? A gente está sempre preocupado com como você está usando a gente, que lançamentos que a gente vai fazer que pode agregar mais ao teu produto, né? Porque quanto mais tu crescer, mais a gente cresce. Então, realmente não é só um cliente, é um parceiro nosso, né? É quase um sócio. Sim, Se um ir bem, o outro também vai. sim. Perfeito. E depois desse processo de integração, né, com a gente, o que tu já tem visto de diferença no uso por parte das usuárias? Elas já perceberam alguma coisa diferente, né? Ou mudou alguma coisa no jogo de vocês? Então, agora o que a gente tá vendo que a gente nunca teve um grande problema de erro nas pesquisas, só que no nosso caso, qualquer erro pode, tipo, acabar com a vida de alguém. Então, a gente quer ter o mínimo de erro possível. Então, a gente já tá vendo que já diminuiu muito a porcentagem de erro que a gente tinha, em algumas pesquisas dentro da plataforma. Agora, a gente vai entrar com a nova fase de integração. Então, que a gente quer colocar mandado de prisão também. Então, você tem mandado de prisão em aberto ou não. Então, essa é a próxima atualização que a gente vai ter dentro da pesquisa. Então, na pesquisa, vai vir se tem mandado ou não. E isso, o nosso antigo fornecedor não tinha, a Judite tem. Ótimo. Então, acho que a gente tem, né, a parte de mandado, já é uma coisa que adiciona bastante, mas a gente está sempre buscando novas fontes de dados, né? Pode esperar novidades aí em breve também, vocês. E, claro, poderia, sem necessariamente, né, expor a imagem de alguém, né, o nome, mas dar um exemplo de um caso, função que alguém usou a Plink e fez uma descoberta em cima disso, teve uma revelação, digamos, para a pessoa que ela estava. Hoje, catalogado, a gente tem mais de 100 casos dentro da plataforma. Então, quando aparece como red flag, a gente procura a usuária para entender. Mas tem um caso, assim, que eu lembro disso de uma forma tão vívida. É um caso que eu sempre cito. Basicamente, a usuária, ela pesquisou o namorado dela e ela falou, tipo, olha, eu vou processar vocês porque eu pesquisei meu namorado e tá aparecendo aqui que ele tem um processo de violência doméstica, porque isso não existe, porque não sei o quê, isso é mentira, tananã. E a gente não. E assim, explicando até um pouco de como funciona o nosso sistema de busca, eu não busco uma informação que não existe. O que pode acontecer é essa informação existir e eu não conseguir buscá-la. Então a gente não cria informações. Se a gente achou, é porque existe. E a gente explicou isso pra ela, a gente fez um processo de contraprova, onde a gente pega em vários fornecedores o processo completo e mandamos pra ela. E basicamente ela tava num namoro há 3 anos.
4 anos atrás, ou seja, 1 ano antes de começar a namorar com ela, o namorado dela bateu na ex dele, assim, de que ele quase matou ela, tanto que o processo estava como tentativa de feminicídio. E estava com o processo rolando, por algum motivo ele não foi preso, estava com o processo rolando ali, e ela descobriu isso por causa da Pink. E ela falou, tipo: "Não, não é possível, isso é mentira, isso não existe", e a gente achou o processo, achou o número do processo, achou os autos do processo, mandou tudo pra ela e falou: "Não, ó, tanto existe que tá aqui". Então ela não sabia, e daí ela ficou desesperada, ela pediu pra ligar pra alguém, daí a pessoa do suporte ligou pra ela, conversou com ela, porque é muito complexo, tipo assim, você tá 3 anos com alguém, ela falou tipo: "Olha, eu sempre vi ele falando com o advogado, mas ele falava que era, sei lá, o inventário do pai dele que morreu", e tipo, como que eu ia saber? E esse é o X da questão, como você vai saber? Antes não tinha, agora, tipo, a Plink mostra. Ótimo. E se pudesse resumir então, todo o benefício que a Plink traz para a mulher em uma frase, uma palavra, qual que seria? A gente te dá informação pra você tomar a decisão de forma mais acertada. Então, assim, não quer tem mulher que mesmo ela sabendo que o cara cometeu o crime, ela vai sair com ele. E não tem o que eu posso fazer pra impedir isso, mas eu te dou o direito de informação, que é uma coisa que hoje é negada. Então a Plink dá pra mulher o direito de informação, o direito dela saber quem é o cara do Tinder, quem é o professor de natação da filha, quem é o terapeuta do sobrinho, quem é o professor da irmã. Dá o direito de saber. Então acho que esse é o maior valor que a gente gera para nossos usuários hoje. Perfeito. Antes tu comentou que vocês usou o termo, né, nessa versão da plataforma. Aham. Quais são os próximos passos da Plink agora? Agora a gente vai lançar o aplicativo e eu estou muito ansiosa, porque é complexo um processo de você lançar um aplicativo, principalmente porque agora a gente cresceu a nossa equipe, nós temos TO, etc. Então, a gente está desenvolvendo o nosso aplicativo, e no aplicativo a gente vai entregar o que a gente chama do ciclo de segurança completo para a mulher. Então, a gente vai para verificação social, continuamos em verificação criminal, entramos com busca por foto, com inteligência artificial, a gente entra com fórum, a gente entra com outros dispositivos de segurança, como compartilhamento de localização. Então, por exemplo, eu vou num date, sei lá, com o Fernando. Eu vou lá no aplicativo, coloco, ó, vou num date com o Fernando, no restaurante tal, eu volto no máximo até 3 horas da manhã. Se eu não fizer um check-in no aplicativo até 3 horas da manhã, o aplicativo dispara uma mensagem automática para todos os contatos de emergência. Então, e essa feature, inclusive, a gente vai desenvolver ela baseada numa reportagem que eu vi, que a usuária foi salva por uma coisa parecida, assim, sabe? Eu falei, caramba, isso gera muito valor. Então, a gente vai fazer o ciclo completo de segurança para mulher. Então, a gente vai para além do criminal, a gente vai para o social, a gente vai para rede de apoio também, comunidade de outras usuárias. Então, tô ansiosa. A plataforma, ela vai continuar existindo. A gente tem uma ideia de criar uma versão B2B da plataforma, então ajudar empresas a tomarem decisões com mais assertividade também. E é isso, assim. Então a gente vai parar de vender como ela existe hoje, a gente vai ficar só com o aplicativo e vamos fazer uma versão B2B da plataforma e o aplicativo que vai ser B2C apenas para mulheres. Aí, tudo isso em 100 dias agora, né? Olha, o aplicativo já tá praticamente pronto. A gente só tá agora trabalhando com a parte algumas telas, etc. Então eu diria que ele ficou pronto aí em menos de 2 meses. Então o pessoal trabalha bem, e ansiosa pra ver. Eu acho que vai ser, como diria ali, vai ser babado, vai ser bem interessante. Eu quero muito ver a reação das pessoas e principalmente eu quero muito ver as pessoas usando, porque, por exemplo, quando a gente viralizou no LinkedIn, aconteceu isso 3 dias depois do lançamento, a gente pegou, tipo, 1.500 usuários em um dia. E é muito louco você ver um produto e ver as pessoas usando e ver, tipo, que a pesquisa funciona, você fala assim: "Meu Deus, algo que eu criei funciona". E eu tô muito ansiosa pra isso no aplicativo, pra ver as pessoas usando e funcionando, e principalmente pra trazer mais segurança pra mulheres. E nesse momento de vocês estão procurando novas parcerias, seja com aplicativos de relacionamento, entidades públicas, né, órgãos, como é que tá isso? Então, é bem engraçado você falar sobre aplicativo de relacionamento, que inclusive o Tinder teve uma polêmica dos Estados Unidos com uma startup que fazia o mesmo que a gente. Eles fecharam uma parceria, inclusive o Tinder investiu nessa startup, então perfeito. Só que daí começou a dar flag em tanto criminoso dentro do aplicativo, começou a gerar uma percepção ruim para os usuários, e daí o Tinder simplesmente eles part ways. Então, tipo, eles pararam de usar essa ferramenta dentro do aplicativo. Então, isso é uma questão que é muito complexa. E principalmente, não só de aplicativos, mas principalmente quando a gente fala de órgãos públicos. Então, hoje, principalmente quando a gente fala de LGPD no Brasil, a gente fala de vários pontos. É, o governo, independente de quem é o governo, faz muito pouco para proteger o cidadão. E hoje, por exemplo, está começando a entrar em discussão como a gente pode usar dados públicos para proteger pessoas, que é o que a Blink faz. Então, quando você olha o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é onde aconteceu o crime que me inspirou a criar a Blink, eles estão criando um banco
público para que qualquer pessoa consiga acessar de agressores sexuais, que é uma coisa que nos Estados Unidos existe o Sex Offender Map. Então, se uma pessoa comete um crime sexual, ela fica dentro desse mapa para sempre. O endereço dele é sempre atualizado, tanto pela foto, o crime que cometeu, se era menor de idade, o quão menor, descrição completa, e isso é acessível para qualquer um. Inclusive, se isso existisse no Brasil, a gente podia embedar dentro da Plink, que seria o meu sonho. Mas, obviamente, isso é muito difícil de conseguir aqui. Então, hoje, o que a gente busca, principalmente quando a gente fala de outras bases, é muito um diálogo, uma negociação com o governo, com ministérios, para a gente ter facilitação de acesso a esses dados, que eu acho que é o principal ponto. Então, não só a Plink, mas, tipo, por exemplo, tem coisas que eu acredito que faria super sentido para a Judite ter acesso e não consegue por questões burocráticas. Para nós é a mesma coisa. Então, hoje, quando a gente olha de parcerias governamentais, iniciativas que a gente busca com o Ministério das Mulheres, com o Judiciário. Então, para a gente conseguir ter um acesso mais facilitado a certos dados, e não só para a gente, Plink, mas para que qualquer pessoa tenha um acesso mais facilitado. Então, uma das nossas missões, e eu diria assim, muito mais do que criar esse ciclo de segurança completa para a mulher, é a gente. Não seria nem mudar o termo que eu quero usar, mas a gente começar a pautar na opinião pública o quanto é importante isso, sabe? Então, o quanto é importante que o governo dê acesso a dados que você precisa saber. Então, assim, eu teria o direito de entrar num site e pesquisar se o professor da minha irmã é pedófilo. E isso não existe aqui hoje. Isso, se não é a Plink, você meio que não tem como saber. A realidade é essa. Então, muito das iniciativas que a gente está começando hoje via diálogo com órgãos como o Ministério da Mulher, também com o Judiciário. Então, volta e meia eu converso com juízes, converso com advogadas, converso com advogados, converso com vários. A gente está começando um processo de conversa com ministros. Então, para a gente conseguir levantar a bandeira de que é importante usar dados públicos para a proteção do cidadão. Então, óbvio que o nosso foco é para a mulher, mas eu acredito nisso de uma forma ampla, sabe? Então, essa é a principal busca que a gente tem hoje, e é uma busca que não tem uma linha final, né? Então, a gente vai seguir buscando e tentando, e enfim, conseguir esse diálogo para que a gente consiga não só melhorar a nossa plataforma, mas melhorar a sociedade. Nossa, tem alguns anos atrás eu trabalhei numa startup também de impacto social, vamos dizer assim, e era muito comum o CEO dela e também de outras que interagiam com a gente, quando perguntavam, mas e se o governo fizer o trabalho de vocês uma hora, tiver uma base? Daí que eu sempre dizia, daí eu posso dormir tranquilo, finalmente. Sim. Sabe? Porque meu negócio acabou, mas ok, meu objetivo aqui é resolver uma dor da sociedade. Sim, seria o meu sonho, mas é muito difícil. Óbvio que eu entendo que. Nossa, eu vou ser muito sincera, assim, é muito por falta de vontade de olhar para esse problema. Não é porque não consegue. Se eles quiserem, eles conseguem resolver isso, cara, em uma semana, em 2 semanas. É por falta de vontade de olhar para esse problema de uma forma objetiva e entender, caramba, as pessoas estão morrendo por falta de informação. Então, vou trazer um caso que aconteceu 2 dias atrás. A menina foi sequestrada de dentro de casa pelo amigo do trabalho do pai. Ela com 6 anos, ela foi morta e abusada pelo amigo de trabalho do pai dela. Esse mesmo cara já tinha feito o mesmo com uma criança de 4 anos de idade, com uma outra criança de 1 ano de idade. Ele é um pedófilo, estuprador, ele tem claramente um traço criminal ali, mas que obviamente ninguém sabia, porque as pessoas não sabem. E elas não sabem tanto por essa informação não ser de fácil acesso, como isso não é nem pautado. Porque quando isso é pautado, quando a gente fala, pesquisa, foi o que eu falei. A minha amiga, ela fala, não sai com ninguém se pesquisar na Plink. Por quê? Porque já tá no subconsciente dela. Então, a gente tem usuários que, por exemplo, têm o nosso acesso ilimitado. Cara, elas pesquisam, tipo assim, 5 vezes por semana. Pesquisam 3 vezes por semana. E nem sempre é só pra elas, nem sempre é porque elas vão sair. Mas por quê? Porque elas já entendem que aquilo faz parte do processo delas, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pautar na sociedade, no sentido assim, você, infelizmente, você vive num país violento, e obviamente isso não é só o Brasil, existe violência em todos os países do mundo, mas você vive num país violento, mas você tem o direito de saber quem cometeu essa violência e se você quer estar próximo dessa pessoa. Então, assim, se o pai da Emanuele, de 6 anos de idade, soubesse que o amigo dele de trabalho era um pedófilo, provavelmente ele nunca teria deixado esse cara chegar perto da filha dele, provavelmente ele não teria trabalhado nem no mesmo lugar que ele. Mas não tinha como saber. Então, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem dentro do nosso pitch. Eu coloquei um slide com 3 casos específicos disso, mas eu tenho prints de mais de 50 casos, e tipo assim, o cara, ele tinha um histórico criminal.
A mulher não sabia, ele matou ela. Aqui em São Paulo, um outro caso que o cara já tinha matado 3 ex deles. Ele matou, foi preso, solto. Mesmo ciclo, 3 vezes. Ele matou a 4ª ex. E a filha dele lá no Datena gritava desesperando. Desesperada, se eu soubesse que ele tinha essa história, eu nunca teria deixado ele se relacionar com a minha mãe. Por que ela não sabia? Porque nós não temos o direito à informação. É isso que acontece hoje. Então, quando eu olho pra isso, e é bem isso, tipo, caramba, se o governo amanhã resolver isso, nossa, ótimo, porque eu sei que eu vou gerar valor para as minhas usuárias de outras formas, então é óbvio que dentro do que a gente vai entregar, principalmente no aplicativo criminal, é importante, mas eu vou gerar valor para as minhas usuárias de outras formas, mas também eu vou saber que a gente vive numa sociedade mais segura. Então, assim, quando eu olho para o que a gente entrega, eu olho que eu tenho uma sobrinha de 4 anos. E eu quero que ela cresça e se desenvolva e viva como uma mulher num país que preza minimamente pela segurança dela, que é o que a gente não tem hoje. Então, meu sonho seria que isso fosse resolvido pelo governo, e não adianta fazer isso a nível estadual, isso tem que vir do governo federal. Mas é difícil eles terem a boa vontade de olhar para esse problema, que é um problema sério, já que hoje no país, a cada 17 horas, uma mulher morre vítima de feminicídio, e quando a gente fala de feminicídio, 7, de 10 que matam, 7 voltam a matar. Ou seja, estou falando do crime que eu tenho 70% de reincidência. E ninguém olha para isso? Bom, e hoje dentro da plataforma de vocês, né, vocês estão classificando, querendo ou não, níveis de risco, né, o que é uma red flag ali dentro, o que não é. Conta um pouquinho sobre como que é essa avaliação de vocês e que dado está entregando, né, para a usuária, hoje sobre uma pessoa. Não, perfeito. Então, um green flag é quando a gente não acha nenhum processo criminal. Em breve vai ser quando a gente não acha nenhum processo criminal e nenhum mandado de prisão. Yellow flag é quando a gente acha em segredo de justiça, mas a gente. E segredo de justiça, até explicando pra quem não sabe como funciona o segredo de justiça. Segredo de justiça padrão no Brasil é quando a gente fala de crime de violência contra a mulher e crime contra infante. Ou seja, não só crime, mas, por exemplo, disputa de pensão, segredo de justiça, agressão contra a mulher, segredo de justiça. Então, em alguns casos, quando a gente não. Só que, quando a gente fala de informação, de processo, sempre fica alguma coisinha ali e a gente consegue categorizar em cima dessa coisinha. Então, às vezes, como que funciona o nosso cruzamento? A gente cruza segredo de justiça com o que a gente chama de evidências públicas. Então, vamos supor que o Fernando tem um processo de segredo de justiça. Eu vou lá, pesquiso, não acho mais nada além disso, então é yellow flag, porque eu não posso afirmar que é um crime, mas eu posso afirmar. Fernando tem um processo de segredo de justiça, tome cuidado, não quer dizer que ele é ou não quer dizer que ele não é. Então, tome cuidado. Perfeito. Quando a gente fala de red flag é quando a gente acha processos criminais ou quando a gente acha processo em segredo de justiça com evidências públicas. Então eu vou trazer um exemplo. Eu posso citar nomes, porque eu vou citar um nome específico Se é de uma nome pessoa. público, pode, né? Se é público, Não, é um isso. criminoso público. Posso? Pode. Não, então eu vou citar um exemplo bem específico aqui de um senhorito que se chama Lucas José Dibi. Ele era um cara super, nossa, formado na FGV, trabalhou em bancos super importantes. Ele já tinha um histórico criminal em segredos de justiça, e o segredo de justiça no Brasil protege o criminoso e não a vítima, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. E ele cometeu um crime no Rio de Janeiro, onde ele conheceu uma menina num aplicativo. Eles foram num barzinho, ele foi super legal. No que eles subiram pro Airbnb dele, ele simplesmente espancou essa menina por 16 horas. Essa menina foi salva porque ela compartilhou a localização do WhatsApp com o amigo dela. Por isso que eu vi essa reportagem e falei, caramba, a gente precisa ter isso no aplicativo. E o amigo dela, no outro dia, 4 horas da tarde, e ela saiu do hotel 9 horas da noite, ela era uma turista no Rio também. 4 horas da tarde, o amigo dela falou, caramba, ela não voltou, eu vou atrás. No que ela chegou lá no prédio, ela falou pra ele, olha, ou você deixa ele descer, ou meu amigo, ou eu descer, ou meu amigo vai subir. Ela literalmente saiu descalço, com a roupa do corpo, correndo e falou, vamos embora, toda machucada. Ele tinha um processo em segredo de justiça que já era de agressão, já era de violência doméstica contra a ex dele, e esse processo hoje também tem segredo de justiça. Como que a gente atribuiu red flag pra ele? Porque a gente busca evidências públicas, então tem várias reportagens sobre esse caso. Então a gente cruza as evidências públicas, cruza o crime e a gente coloca, mas se a pessoa cometeu o crime e não tem nenhuma evidência pública, se a gente consegue ler que é crime, a gente atribui como red flag. A gente só não atribui se a gente não consegue ter nenhuma informação do processo. E como vocês hoje estruturam, né, esse suporte às usuárias, não só a questão técnica do aplicativo, mas também, né, do acolhimento a ela, de entendimento, quando, como tu deu exemplo antes, uma moça que chegou ali não aceitava inicialmente o resultado. Então, hoje o nosso suporte, eu diria que ele é
60% humanizado, então a gente tem muita pouca inteligência artificial no nosso suporte. A gente tem pessoas que estão ali, o meu sócio faz suporte ainda. Também a gente tem uma pessoa que está trabalhando com a gente nesse processo ali com as usuárias. A gente já tem as situações que acontecem, às vezes, são tão padrão que a gente já tem uma categorização desses casos e também a gente tem respostas específicas para os casos. Óbvio que às vezes as coisas fogem do script e acontece. Então, nesse caso, a gente sempre tenta conversar com a usuária, trazer aproximação. Cara, se precisar, eu ligo para ela. Porque o nosso papel, a gente entende que é trazer esse acolhimento para o usuária, sabe. Então a gente vai no máximo do que a gente pode para que ela se sinta acolhida e principalmente, assim, se eu tô falando de um cenário que, putz, você tá saindo com um cara e descobre que ele tem ali um processo de violência doméstica. Se você vira pra esse cara e fala: "Olha, eu te achei no aplicativo, não sei o quê", isso pode se tornar uma situação fora de controle. Então a gente tem todo um procedimento que a gente fala: "Olha, procure pessoas da sua segurança, se você tem apoio à sua família, procure a sua família, procure um lugar seguro, não faça nenhuma conversa de volta, então: 'Não, vamos voltar, vamos conversar pra gente terminar'. Não faça". A gente tem uma linha de procedimentos que a gente desenvolveu junto, inclusive, com uma psicóloga, que a gente passa de orientações básicas para esses tipos de cenários, porque as coisas acontecem. Então, e como a gente tem essa visão muito ampla, porque é muito uso, é muito input das usuárias, a gente tem essa visão muito ampla, a gente tem uma visão de que, opa, é melhor você dar uma olhada nessas recomendações que a gente tem, e enfim, a gente tá para ajudar dentro do que a gente consegue. Show. Eu imagino, como tu contou aqui, o fator psicológico influencia muito nisso, né? Desde a Sim, dependência psicológica, emocional, financeira também, sim. daquela pessoa tá ali, como ela vai se desvencilhar daquela situação. Sim, sim, total. E não só de crime, por exemplo, descobri que o cara é casado. Putz, acontece acontece, tipo, umas 15 vezes por semana, assim: "Não, isso daqui tá errado, porque tá falando que meu namorado é casado". Olha, não tá, se a gente achou, é porque existe. Tanto que a gente sempre explica isso. A gente só acha informação que existe. O que pode acontecer é a informação existir e a gente não achar. A gente só acha informação que existe. Então, tipo, olha, mas o meu namorado é casado, mas não sei o quê. Então a gente orienta da mesma forma também, porque às vezes ele não é criminoso, ele só é mau caráter mesmo. E vocês tem algum plano para utilizar dados públicos de redes sociais, de histórico de postagens também para algum tipo de análise, ou vocês vão focar só em bases de dados ainda mais pensando em origem governamental, né? Então, a gente olha para uma V2 do aplicativo, então agora tá saindo a V1, a gente olha para uma V2 onde a gente vai fazer esse score de uma forma mais aprofundada. Então, por exemplo, sei lá, pegar o histórico da pessoa do Twitter, as páginas que ela segue no Facebook, as pessoas que ela segue, entrar para um lado bem comportamental. A gente pensa em fazer isso talvez numa V2, V3, mas vai dar muito trabalho. Mas é o que a gente pensa em fazer, a gente só precisa entender muito como que a gente vai trazer isso para o usuário, porque é a nossa maior preocupação. Então, assim, cada informação que a gente exibe, a gente tem que pensar qual que é a melhor forma da gente exibir, qual que é a melhor forma da gente falar, qual que é a melhor o que que faz mais sentido disso daqui para a usuária ver e ter acesso e saber. Porque a gente entra muito, que é uma preocupação inclusive que a gente tem desde que a gente criou a plataforma, que é, a gente não quer ter um caráter vexatório. Então, tanto que, por exemplo, já teve gente que falou: "Ah, eu queria saber o score do Serasa, eu queria saber se o cara tá devendo, eu queria saber informações do SUS", e não é assim que funciona, porque dívida no Brasil não é crime, se fosse, meu Deus, né. Mas é muito porque a gente tem essa visão muito clara de que o nosso caráter não é vexatório, o nosso caráter é realmente de proteção. Então, por isso, pra gente desenvolver qualquer coisa, a gente pensa 10, 15, 20, primeiro na relevância, então beleza, o quanto isso é relevante para o usuário. Talvez o cara é super legal, ele não tem histórico criminal, ele tenha um Twitter de red pill, que ele fica falando o dia inteiro que ele odeia mulher, que mulher com 30 anos é pra morrer porque já é velha e etc. Ou talvez o cara super legal que não tem histórico criminal, ele pode, por exemplo, fazer parte de torcida organizada. Aí, quer dizer que toda pessoa que faz parte de torcida organizada é criminoso? Não, mas talvez você não queira se envolver. Então, a gente entra muito nesse processo de discovery mesmo, de entender melhor formas de mostrar o que faz sentido e o que é relevante. Quando a gente fecha essa conta, a gente fala: "Ah, vai sair". Então a gente tem esse plano sim de trazer esse próximo passo para uma V2, V3 do aplicativo. Ah, legal. Quando tu fala muito, de próximo passo, próxima versão, obviamente isso está muito atrelado à empresa ter 3 meses e meio, como tu comentou, Sim. né. Mas e qual que é a tua visão de longo prazo pra Pink? Como tu imagina, como tu quer estar daqui 5, 10 anos com ela? O que tu espera que, assim, entregando para o público, que impacto que vai estar gerando, né? Eu digo que pra mim, um produto de sucesso, quando a gente fala de B2C principalmente, é um produto que ele é um hábito de usuário. Então hoje você não pede um delivery, você pede um iFood.
Porque você sai de produto e você incorpora como top of mind na cabeça do usuário comum. Então, por exemplo, meu pai, ele nunca pediu o iFood, mas ele sabe o que é o iFood. E quando eu olho para Plink, eu quero ter uma relevância na vida não só da mulher brasileira, mas ir para América Latina, e para os Estados Unidos e para outros países, de caramba, eu não saio com ninguém sem olhar na Plink antes. Eu não saio com ninguém sem compartilhar minha localização pela Plink antes. Nossa, se eu tô com dúvida, eu vou lá no fórum da Plink e eu converso com meninas, porque, sei lá, o cara não quis me buscar em casa e eu não sei se eu quero ir no encontro por isso. Então, quando eu olho pra Plink no longo prazo, eu quero que a gente seja realmente esse apoio pra mulher moderna. E brasileira, Latinoamérica, mundial, então a gente quer muito ir para outros países, a gente quer muito desenvolver isso de outras formas, mas quando eu olho assim no big picture é isso, e a gente vai ajustar isso de acordo com o que fizer sentido. Então, assim, talvez hoje, numa versão, primeira, segunda, terceira versão, verificação social faça sentido. Então, talvez não faça daqui 4 versões. E para nós é muito. O que nos pauta é isso, é muito o que faz sentido para o usuário, o que é relevante para a usuária. Então, é isso, é entregar essa relevância, entregar essa segurança e sempre fazer o máximo que a gente pode para deixar o ciclo de segurança para a mulher o mais completo possível. Então, caramba, se hoje eu tô falando que eu vou entregar compartilhamento de localização, se hoje eu tô falando que eu vou entregar verificação, vou entregar antecedentes criminais, talvez a gente possa entregar no futuro, sei lá, um seguro. Talvez a gente possa entregar, cara, várias coisas. Então, quando eu olho para o longo prazo, é isso, não importa o que eu vou entregar do ponto de produto, mas sim virar essa parceira da mulher moderna, entregando sempre o máximo para que o ciclo de segurança esteja cada vez mais completo. Bom, e se tu pudesse escolher, então, uma nova função, um novo recurso, um novo tipo de dado que a Judite deveria te fornecer, na visão, qual tu escolheria, né? E pra gente também conversar com o tipo de produto e ver se a gente consegue pôr pra ti isso dentro do um curto, médio prazo. Ai, seria o meu sonho de garota conseguir ter acesso a boletim de ocorrência, que é o mais difícil. Então, até explicando para quem não entende um pouco como funciona essa estrutura de dados, quando a gente fala de dados, a gente tem níveis. A gente tem dados federais, dados estaduais, dados, às vezes, regionais de cidade. Então, por exemplo, o que a Judite faz, que ela busca em múltiplos TJs para conseguir esses dados, etc. Quando a gente fala de dado de polícia civil, a gente está falando de Estado. E quando a gente fala de dados de Estado, às vezes não tem unificação, é uma bagunça. Então, o meu sonho seria conseguir dados de boletim de ocorrência, que é o mais difícil. E principalmente porque a fonte que você precisa para conseguir esse dado é difícil, porque a unificação desse dado é difícil, porque a polícia civil é difícil, é tudo difícil. Então, assim, seria o meu sonho que a gente conseguisse ter acesso. Por quê? Quando a gente imagina que, por exemplo, o cara é um cara super legal, mas ele é um esquentadinho no trânsito e ele já bateu ali em 4 carros, mas isso não virou um crime. Então, se não virou crime, não gera processo. Se não gera processo, não tem acesso. Se não gera mandado de prisão, não sei. Então, assim, pô, às vezes tem casos que não entra representação. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de violência contra a mulher. A representação hoje de violência contra a mulher, ela é feita de forma de que, por exemplo, o Ministério Público, ou ela pode ser encaminhado sem a mulher querer. Mas tem casos que isso não acontece. Ou seja, vira ali um termo circunstanciado. Que daí se resolve ali na delegacia, às vezes se pega um profissional, um delegado, um inspetor que não tem a sensibilidade de levar esse caso como deveria ser levado, às vezes é um termo circunstanciado, mas eu não consigo saber, porque tá preso dentro da central de dados da Polícia Civil. Acho que explicando desse jeito fica mais fácil. Então, por isso, é complexo para todo mundo conseguir isso. Então, foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Fernando. Eu falei assim, eu queria muito isso. Ele assim, não, a gente vai ver. Ele falou, a gente ainda não consegue, mas a gente vai trabalhar para conseguir isso. Porque, realmente, pela essa complexidade de estrutura, é difícil conseguir esses dados. Mas para nós é importante porque a gente enxerga como algo relevante, porque é uma camada que a gente não tem acesso que pode estar escondendo coisa. Então seria o meu sonho, Judite e pessoas que estiverem assistindo que podem ajudar a gente a conseguir isso. Seria incrível a gente ter acesso a esses dados de polícia civil, só que não só de um estado de outro, mas isso de uma forma unificada. Então, seria o meu sonho. Ouviu, Marquinhos? Já com pouco trabalho aí. Eu vou apanhar por ter falado isso depois. Pode ter certeza que isso vai ser levado em consideração agora, de produto. A gente tem que analisar, obviamente, o caso, mas acho que tem um potencial aí pra gente trabalhar em cima disso, com certeza. Já teve mais gente também falando com a gente sobre isso. Porque isso é uma demanda que vários tipos, tipo pra QIC, vários tipos de negócio tem esse tipo de demanda, e é realmente muito difícil de conseguir. Então, assim, Sabine,
chegando agora pro final já do programa, queria te pedir para mandar uma mensagem agora, né, algo que tu gostaria de falar para as mulheres que estão assistindo, daí também para os homens, por que não, que têm filhas, esposas, irmãs, familiares, que podem usar a Plink também no dia a dia. Sim, eu acho que o nosso papel como empresa foi o que eu falei. Meu sonho seria que o governo faz o que a gente faz, mas se ele não faz, a gente faz, não tem problema. Eu acho que a nossa missão como empresa é trazer essa segurança para a mulher. Então, trazer a informação e a tecnologia como um escudo para a mulher se defender. Então, a nossa maior luta que a gente tem como empresa e que com certeza a gente ampliando isso, a gente vai precisar muito de apoio público, é de que órgãos e juizados e pessoas que fazem as nossas leis, que elas entendam que pessoas, tanto mulheres, quanto crianças, quanto homens, morrem por falta de acesso a dados, por falta de acesso a dados unificados, por falta de padronização de dados, às vezes. Então, como a gente tem que parar de olhar para isso, e principalmente, como eu falei sobre feminicídio, que a gente tem, infelizmente, números horríveis, mas a gente tem que olhar para isso de uma forma mais séria, a gente tem que pressionar essas pessoas que criam essas coisas e que a cada 4 anos vêm pedir o seu voto, a gente tem que pressionar essas pessoas a trabalharem em prol disso. Então, assim, não é só pela Plink, não é esse o meu ponto, sabe? O meu ponto como missão que a gente tem como empresa é de realmente transformar a nossa sociedade de uma forma melhor. Então, deixar a nossa sociedade uma sociedade mais segura para você, mulher que estiver assistindo, para sua irmã, para sua sobrinha. Então, assim, eu tenho irmã, eu tenho sobrinha, eu tenho primas, eu tenho e eu tenho amigas, e quando eu olho para isso, eu penso assim, caramba, o que que a gente pode fazer usando tecnologia, essa coisa maravilhosa que a gente tem para tornar a sociedade mais segura? Então, se eu fosse dizer alguma coisa, se engajem com a gente nessa batalha, porque ela nem começou ainda, mas ela vai ser longa. A gente sabe que a gente vai ter muita briga, a gente vai ter muita discussão, e é o que eu quero. Eu quero polêmica, eu quero discussão, eu quero na Luciana Gimenez, porque é assim que a gente pauta. É ocupando lugares que a gente consegue pautar e trazer assuntos relevantes. Então, é isso, assim, a gente está desenvolvendo um produto para criar o ciclo completo de segurança para a mulher, mas nós acreditamos como empresa que a gente quer uma sociedade mais segura e que nós, como cidadãos, merecemos isso. Bom, Sabrina, acho que eu não tenho nem como te agradecer, né, por estar aqui hoje. Acho que em toda a empresa da Judite, a gente quer agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade, veio lá de Curitiba até São Paulo Sim. pra falar com a gente. E isso que é uma honra aqui, acho que pra gente estar fazendo parte desse início da tua história, da Plink, que é praticamente um serviço público hoje que vocês estão fazendo, né? Então, a gente já está impactando 15 mil mulheres. Isso tem exatamente um valor histórico muito grande, né? Eu espero, acho ainda que a Plink vai ser muito conhecida nos próximos anos. Sim. Em cima disso, e aí a gente fica feliz de fazer parte, né, desse processo. Então, muito obrigado, e a gente espera mais vezes aqui com a gente, né? Ah, não, que isso. Muito obrigado a vocês por me receberem. E logo a gente vai ser o maior cliente da Judite, então eles vão me mandar buscar em Curitiba de jatinho, gente. Vai ser o mínimo que a gente vai ter. Mas, assim, é super importante para nós termos parceiros como a Judite, que não só olham com esse papel de tipo, putz, a parceria de conseguir um plano melhor e etc. Mas principalmente olhar para a tecnologia, que é o que é mais importante pra gente. Então, olhar para o produto, o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode fazer, e principalmente saber que vocês ouvem. Então, isso para nós, e principalmente olhando para o core do nosso produto, que o nosso core tá muito interligado, saber que vocês ouvem e que vocês se desenvolvem. E, cara, a gente vai fazer muitas coisas juntos ainda, não tenho dúvida. Bom, realmente, a gente sempre fala aqui, né? Hoje a gente tem em torno de 70% dos nossos recursos desenvolvidos em cima da necessidade, né, de pedidos de clientes nossos. Porque a gente realmente cresce em cima do sucesso do nosso cliente. Então, quanto mais a gente puder te ajudar a crescer, mais a gente puder entregar esses recursos que são necessários para ti, melhor vai ser também para a gente a longo prazo. E tenho certeza que essa parceria vai ser muito longa. Sim. Né? Obrigado pela confiança. E se você, assim como a Sabrina e como a Plink, querem utilizar a Judite, querem entender como a gente pode ajudar o seu negócio a crescer e ter dados com mais qualidade, mais velocidade, clica no link aqui na descrição ou na bio e fala com a gente, marca uma reunião que vai ter um prazer em falar com vocês. Muito obrigado.